eu estava editando o vídeo, eu colocando o suporte de papel higiênico na parede, furando com uma furadeira, eu percebi a quantidade de ruído que o equipamento faz. Então eu tive uma ideia de fazer um vídeo sobre quanto de ruído os equipamentos de marcenaria ou equipamentos elétricos geram, pelo menos com os equipamentos que eu tenho, medindo a quantidade de ruídos que esses equipamentos emitem. E aí na sequência eu pensei como que eu ia medir, para que vocês possam fazer o mesmo experimento em casa. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um equipamento profissional, um decibelímetro profissional calibrado, para comparar os resultados de ruído com esse app. Tá? Então eu vou fazer essas comparações e vamos ver o que vai dar. Depois disso eu vou fazer o vídeo onde eu meço a quantidade de ruído emitida por cada equipamento que eu tenho. Para eu fazer esse teste, eu vou usar como fonte de ruído aquele aparelho de som ali. Então eu vou sintonizar numa frequência de rádio onde não há nenhuma rádio, vai ficar aquele chiado, aquele ruído. E aí eu vou colocar uma câmera filmando o celular e o decibelímetro. Depois vamos avaliar os resultados. Vamos nessa. Oi! Tô fazendo um vídeo. Pessoal, é o seguinte, eu decidi fazer esse experimento aqui dentro da oficina para tentar isolar um pouco o ruído e captar o máximo possível do ruído das caixas de som. Então vamos aos resultados. Eu consegui medir 40 níveis de ruído. Eu anotei os resultados do decibelímetro e do celular, para a gente ter essas comparações. Aí o que eu calculei? A diferença entre o decibelímetro e o celular. Aqui está a seguinte conta: esse valor menos esse é igual a esse. Aí nessa coluna é a diferença em porcentagem. É quantos por cento esse valor, que é a diferença, representa deste daqui. Eu fiz um gráfico aqui para a gente poder ver melhor. Então, aqui a gente tem as 40 medições. Aqui a gente pode ver a diferença. O azul representa o que o decibelímetro mediu e o vermelho representa o que o celular mediu. Então a gente pode ver que a gente tem uma diferença bastante grande aqui no início. Ou seja, dos 62 decibéis até o 87 decibéis, mais ou menos, essa faixa aqui, ó, é onde a gente tem a menor diferença. Então, se você usar seu celular para medir ruídos baixos, a diferença vai ser grande. E se você for medir ruídos acima de 82 decibéis, a diferença também vai ser grande. Nesse gráfico a gente consegue ver as diferenças em decibéis. No começo, a gente tem diferenças, o celular marca até 34 decibéis a menos do que a realidade. Depois essa diferença vai caindo. Então aqui na faixa de 60 e poucos decibéis, que é essa faixa aqui, ó, de 62 até 87 decibéis, a gente tem as menores diferenças. As diferenças em decibéis aqui ficam abaixo de 4 decibéis, quer dizer, o celular ele vai ter um erro de 4 decibéis, ele vai marcar a menos 4 decibéis. Nesse gráfico eu apresento para vocês as diferenças em porcentagens, né? A mesma coisa do gráfico anterior, só que aqui marcado em porcentagem. Então o celular marca uma diferença em porcentagem abaixo aí de 5%, dos 62 decibéis até o 87 decibéis, que é essa faixa aqui. Então, para quem quer usar o decibelímetro do celular, o que eu fiz? Eu fiz um gráfico onde eu plotei aqui os resultados do decibelímetro e os resultados do celular. Se esses pontinhos aqui se aproximassem de uma linha reta a 45 graus aqui, significaria o quê? Que o resultado do celular seria igual ao resultado do decibelímetro, mas não é, ele faz essa curva aqui. Então, para quem quiser usar o celular, o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar uma linha de tendência. Eu já fiz o teste, uma polinomial de segundo grau, e vou apresentar a equação do gráfico ali. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Pronto. Então, o que esse gráfico representa?
Essa linha mais fina aqui representa a relação entre o que você mede no celular e o que você deveria estar medindo no decibelímetro. Ou seja, essa linha ela representa a relação entre os dois aparelhos, tá? Essa equação representa essa linha mais fina aqui. Então vamos ao exemplo. A gente tem essa equação aqui que relaciona o valor do decibelímetro, que aqui a gente chama de Y, e o valor do celular, que aqui a gente chama de X, que o valor entra aqui e aqui. Se eu fiz uma leitura no decibelímetro do celular de 50 decibéis, qual é o real nível de ruído que isso representa? Porque o do celular não representa o real. Como que a gente faz isso? Então eu coloco o valor de 50 decibéis no lugar do X, aqui e resolvo essa equação. Então o valor do meu Y é isso, menos isso, mais isso. Então, quando eu leio 50 decibéis no celular, isso representa 57,08 decibéis no decibelímetro, que é a marcação real. Obrigado por assistirem o vídeo, compartilhe com seus amigos, se gostou clica no joinha e não se esqueçam de se inscreverem no meu canal. Grande abraço! Para eu fazer esse teste, eu vou usar... Para eu fazer esse teste... Oh, meu Deus! Depois vamos ver... Outro vídeo... Nossa, véio, vai ficar duro de editar esse vídeo, hein? Valeu, abraço!